Muito bem, estamos no ar para todo o Brasil, diretamente aqui dos nossos estúdios em Atibaia, com mais um programa. Aliás, o primeiro programa Pod My Brothers. Uma salva de palmas para nós aqui. Parabéns. 001. Já começamos bem aqui hoje, né? Hoje a gente vai falar aqui de muitos assuntos envolvendo aí a área criminal. Aqui nosso convidado hoje é o Sandro Aldi. Porra, minha boa noite. Muito obrigado pelo convite. Porra, espetacular, ainda mais por ser o primeiro. Primeiro, já tá estreando com chave de ouro aí. Sim, né? Sandrão. Realmente tô lisonjeado. Sandrão, quero agradecer de coração sua presença aqui. Obrigado. Você é um cara sensacional, que eu gosto muito, entendeu? Obrigado. Muito obrigado de ter dado essa honra a nós de vir bater um papo aqui com a gente. Nosso primeiro podcast, tá bom, meu irmão? Seja contributivo, agradeço. Seja bem-vindo à nossa família. Muito obrigado, bacana. Sandrão. Seja Sucesso bem- a nosso vocês. convite. Seja bem-vindo à nossa família Pod My Brothers. Muito É isso aí, obrigado, Sandrão. Muito obrigado. E aqui na bancada com a gente hoje, a gente tem Luiz Maidami. Luizinho! Calma Boa pro noite, Luizinho! galera. Sejam muito Salve, bem-vindos Luiz. ao nosso podcast. Vamos aí dar umas notícias aí da região e o que tá acontecendo no nosso Brasil também. É isso aí, para falar do entretenimento aqui temos o Will Bom Jardim. Valeu, galera. Tamo junto aí. Hoje separei algumas 5 notícias que eu achei interessantes. Gostaria que fossem todas de Atibaia e região, mas não foi possível, pois tá faltando muito entretenimento aqui. A gente percebe isso quando a gente vai pesquisar. Tá faltando muita cultura aqui na nossa cidade. Tá um negócio assim bem estranho mesmo, tá, pessoal? Eu sei que teve a pandemia e tal, mas agora acabou, né? E vamos lá, pessoal, vamos dar uma força aí pro teatro, vamos dar força para as filmagens, ok? Isso aí para eventos. E vamos embora, pessoal, é isso daí. Daqui a pouco a gente conversa mais. É isso aí, já quero aproveitar aí você de casa para curtir aqui a nossa página. Estamos no Instagram também, estamos diretamente no YouTube com toda semana aqui, sempre com um convidado diferente. Já curte ali a nossa página e muito obrigado por você estar aí, beleza? Vamos dar sequência aqui? Vambora, Will. Vamos falar do que agora? Vamos apresentar o Luizito, o nosso homem morcego. Aí vem ele, no oferecimento... Que espeto Atibaia, nosso homem morcego. Vai lá, Luizinho. Valeu, que espeto. Valeu, que espeto, é isso aí. Bom, vamos lá. Falar da nossa região da Atibaia, né? Vocês sabem que o Dia do Namorado tá chegando, né? Tá chegando. E teve um incentivo aí da prefeitura para os comerciantes, né? Para tentar aumentar as vendas aí da região, que tá precisando, né? Porque depois dessa pandemia, muita gente aí ficou numa forma meio ruim aí financeiramente, de vendas, né? Verdade. E a forma que ela conseguiu ajudar foi liberando o comércio até 9 dias antes do Dia dos Namorados, até meia-noite, funcionamento. E nada impede que, com aquela vontade, o cidadão compre um presente para sua namorada. Com certeza. Que não seja de grande valor, mas que ela seja lembrada. E a recíproca é verdadeira. Se a namorada achar que ele merece um presente, que ela compre também. Que também não seja de grande valor, mas que seja lembrado e que, de preferência, no comércio da cidade. Sim, De preferência, claro. tem que incentivar o comércio, né, regional. Isso é Né? importante. Sim, Isso é comércio muito local. importante, Isso é muito comércio local. importante, comércio então. local. Aliás, isso é isso. uma coisa que a tendência é a galera comprar sempre fora, né? A gente tá perto de São Paulo aqui, o pessoal vai sempre buscar coisas em São Paulo, mas é o que vocês falaram, eu acho que tem que prestigiar o Mas comércio se procurar, local. o comércio local tem bom preço, sem dúvida Tem. alguma. E só o deslocamento pelo preço do combustível, acho Já não que fica compensa mais hoje em dia. inviável. verdade, É isso aí. Eu isso acho aí. o maior concorrente do comércio local hoje em dia a internet, né? Não, e nós somos também não só a terra do morango, como das flores. Então Sim, sim. temos boas flores aí, bons arranjos para Sim, serem com presenteados. certeza. Né? É verdade. Mas É o isso, pessoal, com certeza. pós-pandemia principalmente, antes já estava o pessoal bem engrenado em fazer compras pela internet. Depois da pandemia, isso daí aumentou demais, né? É a praticidade. E outra, se alguma coisa deu errado, eles já trocam sem problema algum. Então, entendeu? Só que eu acho que falta ainda para nós, agora ainda que a gente está ainda no meio da pandemia, bem dizer, não acabou ainda, né? Inclusive aumentou essa semana. Tem que ser muito bem lembrado. O calor humano, né? Você ir na loja, você Isso é o pegar na diferencial. mercadoria,
por exemplo, comprar um tênis, comprar uma roupa. Eu não gosto de comprar pela internet esse tipo de coisa. A não ser eletrônicos, né? Agora esse tipo de roupa, tênis, é gostoso, sei lá, relógio. Gostoso, sei lá, pegar, sentir o cheiro, ver o valor, conversar com a pessoa. Sim. Isso aí muito importante. E né? outra, você vai estar comprando um presente pra sua namorada, né? Não precisa ser namorada, pode estar casado Claro, também. É uma claro, namorada sua também. esposa, Claro, sem dúvida, claro. sem Namorado. dúvida. Essa foi Então uma você forma vai- carinhosa de Você expressar, né? E você vai comprar um presente, você quer isso que você falou, você quer sentir, você quer ver, você vai ver se ela vai gostar, se ela não vai. Então você Sim. tá ali no comércio vendo Sim. o produto, vai estar sentindo aqui o que a sua namorada vai sentir, né? Você É verdade. escolhendo aqui. E outra, Então, não é o só diferencial. não é só quando você vai dar o presente, né? Quando você vai comprar pra gente mesmo. Legal, né? Se sentir lá, negociar, conversar. É um negócio Calor que não humano, pode é acabar isso mesmo. nunca, né? Não. O ser humano olhar um no olho do outro, sentir né, o que tá acontecendo, sentir a presença, sentir o cheiro, ouvir a música da loja. Isso é bem bacana, né? E Atibaia certeza. tem bons comércios. Sim, Tem. irmão. Ser lembrado disso, Tem com muitos boas bons variedades. Bastante. Tá bem atrativo a Sim, nossa área sim, comercial. Teve uma boa evolução, né? Sim, Sandrão. Não só na Fernão Dias, como também na proximidade da cidade, ou até mesmo nos bairros. Isso, de fato, parabéns aí à comunidade, né? Sim, por essa sim. evolução de uma E forma. um Isso é vai puxando o importante, outro. é Um tá importante. mais caidinho, um tá mais desanimado. E o setor de serviços é, sem dúvida alguma, um modal financeiro de giro necessário, né? Sim, com certeza. Representa uma boa porcentagem do nosso PIB, né? Os Sem serviços, dúvida alguma. né? E da nossa Então, cidade também tem a isso sua mesmo. expressividade Sim, sim. significante. E sem dizer que eu acho que o comércio, para ele fortalecer, para ele estar um pouco mais forte, para ele estar estabelecido, tem que se unir, porque a mesma dor, às vezes, que a tua é a dele também. E o que você passou, você pode falar para ele antes dele passar, entendeu? Para ele não passar por onde não se deve ir, por exemplo. Sim, Tipo sim. assim, não faça isso, ou faça isso. Então, entendeu? Então, o comércio de Atibaia, especificamente o comércio na nossa região, tem muito a crescer, né? Mas é Tem, muito tem. importante. Então, o legal é que a prefeitura tá focando nisso e tá ajudando Sim, numa sim. o que ela pode fazer, né? Muito Então, interessante. E já é uma pra ajuda, poder, né? Incentivar, aumentar as E vendas. esse negócio né, que você meu? comentou aí Comércio sobre local. o horário estendido, eu acho muito legal. Na época de Natal, por exemplo, né, Sandrão? Quando as lojas ficam abertas até meia-noite. É gostoso, né? A O pessoal cidade fica sente. mais alegre, né? Fica, É verdade. fica. Você sente o clima, né? Legal esse negócio. Eu não sabia disso aí não, Luizinho. Então, Boa, meu irmão. 9 dias antes do Dia dos Namorados vai rolar isso. Maravilha. Então, vamos aproveitar e vamos comprar, vamos Sim, prestigiar sim. a nossa cidade aí, É nosso isso aí, comércio Luiz. local, né? Tá dado o recado, irmão. Bora pra outra, Luizinho. Outra coisa é, quando você for comprar o presente para sua namorada, então você vai ter que estacionar e pagar a Zona Azul, né? Isso durante das 8 às 18 horas da noite, certo? E fique esperto, porque agora a prefeitura vai colocar um sistema diferenciado agora na cidade para fiscalizar os carros que estão na área que está estacionando na Zona Azul. Então, o sistema é o seguinte, é um carro que vai ser fiscal e vai ter câmeras monitorando a placa do veículo. Então, ele vai ver se você pagou a Zona Azul, uma forma por esse sistema, né? Uma câmera OCR chama, é uma câmera óptica. Ela vai ler a placa, vai ver se você pagou e quanto tempo você está estacionado naquele local. Por enquanto, durante até o final agora desse mês, eles vão fazer só por uma medida de educação. Então, não vai ter multa, não vai ter nada, mas a partir de agosto vai começar a multar. Sim, mas quem A tem o pessoa também tag... é irregular. Mas quem tem um tag, que nem eu, tem um tag lá no meu carro, tranquilo, né? Eu só... Não, sim, você mantém lá, abastece eu lá, abasteço tranquilo. lá, qualquer Só valor... que assim, o tempo que você tem que estar lá é no máximo 2 horas. vai ter um Aí, se limite. passou de 2 horas, você tem que ir lá, retirar o carro e procurar uma outra vaga. Não, tranquilo. É uma Senão- pena ainda ter que ter fiscalização para isso, né? Basta ter consciência. Se paga 2 horas, fica as 2 horas e, obviamente, tem que sair ou pague mais 2 e mude de vaga, se é o caso. Sim. Mas tem que ter a fiscalização para que não ocorra... Tem que ter esse controle. Eu acho que eles chamados fazem isso por galopes, questão né? do rodízio, né? Pra pessoa sempre ter uma vaga. É claro e necessário. Isso é uma questão de bom senso do munícipe. E outra Sim. coisa, Luizinho, ó, aproveitando que você tá falando isso daí, o que acontece no comércio de Atibaia, não só de Atibaia, mas em toda a região? Os próprios funcionários, donos de lojas, vêm com seus carros e tomam as vagas dos clientes.
Gente, vamos ter essa consciência. Às vezes o cara é funcionário da loja, deixa o carro lá 10 horas na mesma vaga. Ele 8 horas do ele mesmo vai lugar. pagando a Zona Azul, né? Tem que manter lá. Tudo bem, mas você vai tirar a vaga de cliente que podia estar gastando no teu comércio. Então vamos ter essa conscientização. Sim. Entendeu? Funcionários, donos de lojas, parem seus carros lá para baixo do estacionamento ali. Sabe onde eu tô falando? Que é Atibaia, lá no centro? Sei. Parem para baixo. Onde não é mais zona azul, ali embaixo. Tem uma área que não é mais. Parem em um lugar que não tem zona azul, então. Vamos deixar as vagas para os clientes. Sem dúvida, mas em dia de chuva, para quem tá ali próximo a José Lucas, tem que parar na frente do comércio para não se molhar. Senão fica complicado. Doutor Sandro não quer se molhar. Mas aí por algum tempo, às vezes por um tempo maior, pagando lá certinho, respeitando o tempo e a regra, vai bem, né? Tá bom, eu dei de concordar com o Will. Lá onde você tá, mas lá ainda pode. não Lá pus pode. isso em prática. E aí, Luizinho, qual mais aí, meu amigo? Pro Brasil, vamos lá. Bora! A Polícia Federal apura caso de indigenista e jornalista que desapareceu na Amazônia. Vocês ficaram sabendo disso? Não, hoje? Foi domingo agora. Exato, eles eram para ter retornado hoje e não voltaram. Não voltaram. Mas será que deu alguma zica, não? Então, um é jornalista inglês, Don Phillips, chama. Ele é um rapaz do jornal da The Guardian, né? E o outro é o Bruno Araújo, que é um indigenista, né? Atuante da política de integração e proteção das populações indígenas, né? E ele era bem conhecido da região, né? Eles sumiram do vale, na região do Vale do Javari, chama. E pelo que as pessoas, a comunidade ali indígena, né, falou pro pessoal que ele estava sendo ameaçado constantemente por ameaças de garimpeiros, madeireiras e pescadores local lá. Nossa. E sumiu a Polícia Federal está na procura e até agora nada. Então pode ser, não sei, né? Pode ter acontecido, espero que não tenha sido uma coisa pior, mas... Mas é estranho, né? Estranho. No mínimo muito estranho. Vamos ver o que vai repercutir isso. Infelizmente, aqui no estado de São Paulo e basicamente todo o sul, todo o sudeste, eu também não vou distanciar o centro e nem o norte, o nordeste no caso, mas a região amazônica, de fato, sempre teve um desacalanto com relação ao resto do Brasil, né? Parece que nós esquecemos que aquilo existe, né? E é uma tristeza, porque de fato, se esses cidadãos e de reportagem até de renome, que um deles é de uma emissora de renome, e mesmo que não fosse, mas já por estar de outro país, no nosso, fazendo uma cobertura que não raras vezes nem a nossa mídia cobre a contendo, ela é extremamente lamentável, né? Sim. É uma coisa que isso já vai para a política federal, que já foge das esferas, mas de fato o brasileiro tinha que olhar um pouco mais de zelo pela natureza, de uma forma geral, né? Seja no quintal de sua casa, seja na sua cidade, seja no seu estado, quiçá um dia poder chegar até a Amazônia, né? É lamentável. É a nossa Espero riqueza, que eles sejam né? encontrados da melhor forma possível. Sim. É uma riqueza do mundo que Maior riqueza, a natureza. tá tenso o clima. Tá. Pulmão do mundo. Muita gente de Mas é olho muita lá gente também, de né? olho aqui, Sim, então. sim. Pesquisadores, tem muita gente que vai lá, né? Quanto de coisas que não foram desvendadas naquela Sim, mata. muita gente Quanta de olho. espécie de planta, de animal, é muita riqueza. Luizinho, sem Então, dizer que tá todo mundo de olho no nosso minério, né? O ser humano, grande predador, quando ele tem uma visão maior, é sempre visando lucro e Sempre, comércio, né? E Sempre infelizmente com as matas não está sendo diferente, mas ainda há tempo. Aí creio e tenho A essa gente tem esperança, que ter essa né? esperança, eu também creio muito. Principalmente por essa nova geração que está chegando. A gente tem que pensar no próximo, né? No futuro, né, meu? Que nem você Sempre. falou, né? Não é só combater, tem que ter a consciência de que não é pra fazer aquilo. É para agora, né? Exatamente, Pra agora. Exatamente. Bom, vamos lá. Vocês conhecem Elon Musk? Sim, o mais rico do mundo. Esse Mas vi um cara- dia aqui no nosso podcast também. Se então. ele quiser. Elon Musk, seja bem-vindo. O dia que você quiser, dá um toque. Convidado. Tá A convidado. gente tá convidado. recebe aqui numa boa, tá bom?
Quem sabe que se ele ouvir, ele é capaz que um dia aceite estar chegando. Lógico que vai. Uma conversa. Um dia ele vai estar aqui com a gente. Então, o mercado financeiro, ele tá... Assim, tudo que esse cara fala, ele mexe com o mercado financeiro. Sim. Mexe de uma forma, assim, descomunal. E ele tá falando que a economia tá começando a dar sinais de que não vai bem. Aí, o que ele tá fazendo? Ele falou que ele quer que reduza em 10% o seu quadro de funcionário na empresa. A empresa dele tem só 100 mil funcionários. Só isso. Só isso. Então quer dizer, 10% de corte, 10 mil pessoas empregadas. Ele vai fazer isso? Vai fazer, porque a economia dos Estados Unidos está dando sinais de que vai ter aí. Ele diz assim, que tem um furacão na esquina, prestes a aparecer. Um recesso, né? Então pode ser que a gente vai enfrentar um momento ruim. Mais ainda? Em relação ao Brasil, eu achei muito Mais interessante ainda. a visita dele aqui no nosso país, né? Sim. E ele já falou que ele vai construir aqui no Brasil uma fábrica de primeira. Mas aí vai que o Sandro falou. Ele falou que, todo mundo que olha para a Amazônia, que olha para o nosso país, é visando Sim, dinheiro. Sim, ninguém é bom. Ele vem não pra tem cá. essa de ser bonzinho. Lógico que o cara tem interesse. Mas a tem- gente também tem interesse nele. Ele Sim. vai construir uma fábrica na Amazônia de Sim, chip sim. de carros, pra você ter uma ideia. É o que tá faltando. As montadoras estão parando, tá travando isso nas montadoras. Chips de carro não tá tendo. E ele vai montar uma fábrica. Então, agora Achei muito interessante daí. Mas vamos também fazer uma ponderação. É o agronegócio, é o celeiro do mundo. Mas as crianças jovens hoje da cidade não tem referência nenhuma do plantio. Não. O pai vai à compra e talvez reclame do tomate, que tem uma pinta preta, ou alface que não está tão verde, mas nunca regou sequer uma muda. Verdade. Agora, dentro desse paradoxo, por uma outra via, a tecnologia, a ciência e a educação, esquecida como está, não há futuro, a não ser por paralelismo. Ou se aguarda vir, ou se paga caro pelo que não se tem. E poderia. Somos capazes, somos brasileiros, somos um povo inteligente. Falta política de investimento radical na ciência, na tecnologia e na educação. Mas isso é fato. E não vai ocorrer mudanças enquanto isto não for uma premissa e uma pauta e uma agenda definida por todo o Congresso, por todo o Senado e por toda a população cobrando. Porque não adianta também ficar só esperando. Esperando de representantes que, com toda a modéstia, eu com meus parcos 54 anos não vi sérias modificações estruturais sociais. Elas existem, de fato existem, mas são muito poucas perto da dimensão continental da nação e da condição que o próprio povo tem-se ou teria que ter pela grande nação que somos. Não somos um país pobre. Não podemos estar em 99º lugar no índice de qualidade de vida, quase 100, abaixo de, estratosfericamente, de países que não têm nem território. Não, e com uma densidade demográfica baixíssima. Somos o quê? 200 milhões de brasileiros. Mas é isso. Éramos para estarmos no topo. Voando, né? Voando. Com salário de países. É de fato um país de terceiro mundo, 250, se baseia $300. É um absurdo. E o que eu sinto é que não há uma cobrança efetiva nem do social e nem da própria intenção, como se o povo tivesse calado de uma forma que eu não consigo entender. É sem politizar. Mas vamos abrir o olho daqui à frente, nem que não seja nessa próxima, mas numa outra. Vamos ter consciência daquilo que a gente quer. Caso contrário, vamos cair sempre no mesmo reduto. Verdade, Cedrão. Mas sem eu acho educação, que sem tecnologia e sem ciência. Não, mas a gente fica esperando muito, né? As coisas acontecerem. Esperando muito do governo. Lógico que tem que ver um incentivo deles, né? Tem que um vir país pacificador. Mas sabe que um povo pacificador. O que eu acho que tá todo mundo preocupado com o lado que vai ficar
acaba atrapalhando, porque não ou tem você é lado, direita né? ou você é esquerda. Você Não, fala uma não, coisa, não existe lado, mais não tem ideologias, né? Não existe mais o ideal da pessoa, o que aprendeu e tal. Ou você é direita, se você gosta de uma coisa, ou você é esquerda, porque você gosta da outra. Agora, no dividiram, tabuleiro né? da Dividiram, vida, no né? tabuleiro social, todos, ao menos, poucas, que sejam parcas, mas não pode ficar sem ficha pro jogo. Tem que ter o pão na mesa, tem que Sim. ter a sua dignidade. Sim. Agora, sem nenhuma dignidade, se espera o quê? Não tem o que se esperar. Não é nem desesperança, é falta de conteúdo para uma marcha melhor de vida, né? Isso é realmente lamentável. Não precisaríamos ter tanta desigualdade como temos, né? Isso ainda que vivemos no Sudeste, hein? Se dermos uma pequena volta, tá de assustar. E a Pra não pandemia, ser outro termo. a pandemia ajudou a desequiparar, né? Mais ainda Ao extremo, ao o extremo. Chamou de fato o problema para evidência, né? Sim. É triste de ver. O fato é muito triste. Mas é isso, meu. O que mais você tem aí, Mais Luizito? alguma coisa aí, Luizinho? Com isso, né, as ações da Tesla despencaram na bolsa de valores lá dos Estados Unidos em 3% e na Alemanha em 3,6%, que foi as bolsas que mais tiveram um impacto, assim, né? Com essa notícia dele. E o Twitter? E, então, o Twitter Tava tá lá. comprando, parou no meio. Ele eu acho que viu que o negócio ia dar muita dor de cabeça, né, meu? Aí ele largou a mão e falou, deixa. Ele já desistiu da compra? Tinha muita conta Desistiu. fake. Já? É. Tinha muita Desistiu. conta fake e pelo trâmite do negócio ele viu que não era bem aquilo. Ok. O cara manja de negócio. É isso, minha parte de notícias tá aí. Trouxe as informações aí da nossa região. E do Maravilha, nosso Brasil. Luizinho. Obrigado, Boa. gente. Obrigado Feliz você, meu demais amigo. Isso aí. Notícias com ele. Agora vamos ao Will Bom Jardim. Vamos falar do que, Will? Vamos falar de... O que você trouxe hoje pra nós aí? Galera, eu gosto de trazer sempre alguma coisa voltada a entretenimento, a um pouco de alegria em relação a tudo que a gente já passou, né? Por essa pandemia principalmente. Então a gente gosta de falar um pouco de coisas boas para dar uma animada, tal, para dar uma clareada, Claro, isso é importante. né? Eu acho bem legal que os circos estão de volta, né? Aos poucos os circos estão voltando. Eu, particularmente, eu amo o circo, como muitas pessoas também. São atores, são pessoas que dependem daquilo, nasceram, né? Naquilo. Então, a gente tem que apoiar. E o pessoal tá voltando aí. O que eu tenho para falar para vocês hoje é do Circo Universo Casulo. Esse circo é um circo sensacional. Ele tá em cartaz. É uma dica que eu vou dar de um passeio sensacional. O nome do espetáculo chama Grand Spectacle do Cirque. Tá em cartaz no Teatro J. Safra, lá em São Paulo, ok? Que fica lá na Barra Funda. É um espetáculo que já foi visto por mais de 3 milhões de espectadores entre Argentina, Paraguai, Chile, Colômbia, Panamá, Costa Rica e México. Para vocês terem uma ideia, esse circo ele é idealizado por Marcos Cazul. O Marcos ele foi integrante do Circo de Soleil por 8 anos. Para você ter uma ideia, dizer mais nada. olha a bagagem que esse rapaz tem. E ele montou o circo dele. O circo dele promete performances lindas, maravilhosas, com uma mistura de muita tecnologia. Perfeito. Coisa que o circo não tem, o circo raiz, o circo dele tem. Certo? Ele vai estar... agora vai ter os últimos espetáculos agora em São Paulo. Vai ser dia 18, 19, 25 e 26 de junho. Ok? O Marcos, para você ter uma ideia, ele já foi visto, ele encena, ele é clown, né? No caso, o palhaço, né? Por 12 milhões de espectadores pelo mundo inteiro, enquanto ele estava no Circo de Soleil. E você sabe o valor dos ingressos? Sim, eu sei sim. Os ingressos estão muito bons, doutor Sandro. Isso é importante. De 40 a 80 reais. Tá bom, tá um preço acessível. Preço acessível. Muito legal. acessível. Pelo espetáculo que deve ser, né? Sim. E você pode estar comprando aí pela internet, entendeu? E Para deficiente físico tem alguma promoção? Tem Sabe sim, informar? tem sim. Deficiente paga mais barato, estudantes, idosos também. E precisa se informar direitinho lá, tá? O que é bem interessante também
que eu achei é que tem uma banda ao vivo esse circo. Em vez de ficar tocando música de gravada, não. É uma banda que eles têm ao vivo. Olha. Poxa, deve ser Tá? espetacular. Deve ser sensacional. É uma ótima dica de passeio aí, tá bom, pessoal? Então achei muito interessante destacar também a peça lá em São Paulo, Sandrão. A Qual é, peça Família Adams. Olha essa. Onde vai ser isso? Sim. Essa peça Família Adams, ela tá em cartaz do Teatro Renault somente até 31/7. Somente até 31 de julho. Ok, pessoal? A peça com Marisa Hort e com Daniel Boaventura. Daniel Boaventura fazendo o Gomes e a Marisa Hort fazendo a Mortiça. Sensacional. Né? Quem sabe um dia Atibaia também sediando algumas Sim. peças teatrais de boa ênfase, de boa qualidade. Sim, essa peça ela Aí, é prefeitura, é aí. uma peça maravilhosa que surgiu na Broadway. E é uma peça com uma super produção. O cenário, eu não assisti, mas eu já estou sabendo que o cenário é uma coisa linda, um capricho total. Os atores todos dançam e cantam lindamente, além de atuarem. É um musical, na verdade. E tem a Wandinha, tem a mãozinha no começo. É uma graça, é perfeito. Para vocês terem uma ideia do cenário, tem uma parte lá que é a casa deles mesmo, o cenário. Pô, que legal. Então, é muito legal mesmo de assistir. Esse daí você pode estar entrando no site da Tickets for Fun, onde está a venda, né? Esse aí, embora os valores comecem a partir de R$ 37,50, de R$ 37,50 a R$ 350 reais, tá? O ingresso. E vale a pena porque é um figurino incrível, diversão garantida, tá bom, pessoal? Para quem não conhece, o Teatro Renault fica ali na Brigadeira Luiz Antônio, tá bom? E falando um pouco aqui da nossa cidade linda de Atibaia, cidade que a gente ama, cidade que a gente escolheu para morar. Dia 24 de junho agora, a cidade vai fazer 357 anos. E já temos aí algumas presenças confirmadas no show da cidade. No dia 24 de junho vamos ter o Léo Chaves, que para quem não lembra, ele é da dupla Victor e Léo. O Victor e Léo se separaram em 2018, não brigaram nada, apenas rumos artísticos, empresariais que não... Quiseram seguir carreira solo. Isso. Cada um pra um canto. E é coisa que acontece, né? Né? Todo Normal. ciclo tem um início e tem um fim. O deles parece que chegou ao final. E o Léo, que agora tá usando o nome de Léo Chaves, é um cantor de 45 anos. Vai estar cantando aí pra gente. Vai ser um show sensacional. Nós vamos, a gente já combinou aqui no nosso podcast. Vamos. Sandrão também, quero te convidar pra gente ir lá. Eu agradeço. Vai ser no Centro de Convenções, na sexta-feira, dia 24 de junho, às 21 horas. Ok, pessoal? Vai ser um show incrível. Eu tenho certeza que a produção deve ser sensacional. É um show para a família inteira. E é isso aí. E no dia 25 de junho, teremos a presença de Baby do Brasil. Opa, espetáculo. Baby do Brasil. Eu não tava nem sabendo disso. Então, pois é, embora fala Baby do Brasil, tem gente que vai torcer o nariz, fala, pô, a véia, não sei o que, não sei o que lá. Vou te falar uma coisa, eu ouvi falar que é um dos shows mais eletrizantes que tem na atualidade. Baby Consuelo canta muito bem. Então, Baby Consuelo, que agora Tem é... ótimas músicas. Sim, ótimas. Eu gosto muito dela também. Antigamente o nome artístico era Baby Consuelo, agora é Baby do Brasil, certo? Baby Consuelo ficou muito famosa nos anos 70, quando ela, Pepeu Gomes, Moraes Moreira, eles fundaram a banda Novos Baianos. Estouraram no Brasil Fez inteiro. muito sucesso. Pepeu Muito Gomes, sucesso. Um dos melhores guitarristas Ela do Brasil. acabou casando com o Pepeu, né? Tiveram 3 filhas e depois acabaram se separando, mas eles são... E acho que ela tem um filho que acompanha ela, que toca uma guitarra espetacular. É mesmo? Um excelente Olha músico. só que interessante. Excelente músico. Eu acho Ele que vai vai vir junto com ela aí. Então, Com eu certeza. acho que vai ser um show bem interessante. Eu acho que a gente deve prestigiar sim. Ela tem muita história, né, de vida, ela tem muita história musical. Eu achei bem interessante porque ela e o Pepeu se separaram, mas continuaram tocando depois. Grandes amigos, até hoje eles se dão super bem, Sem ressentimentos. sem ressentimentos, e são os pais das 3 meninas, né? Isso é muito bom. É isso daí, Baby sensacional.
voltando aqui, continuando falando de Atibaia, no dia 12 de junho, dia dos namorados, vou estar com a minha Marga em São Tomé das Letras. Minha linda Margarete. Vou viajar essa semana com ela. Então, e voltando ao assunto, dia 12 de junho, às 19 horas, no Clube Recreativo Atibaiano, a presença de Matheus Ceará. Com a vestimenta, tá? Porque esse é o detalhe. Ele tá no personagem Matheus Ceará. Vai ser um stand-up maravilhoso. Bem diferente mesmo. E bem envolvente. Porque o tema do stand-up dele é Pede que eu te conto. Então o público vai interagir com ele na hora, o público vai pedir piada de papagaio, piada de não sei quem, piada... E ele vai falar lá na hora piada. Então, pede que eu te conto. Vai ser essa pegada aí, tá? Vai ser uma interação total com a plateia. Os ingressos custam de R$40 a R$80. E é um stand-up imperdível lá no Clube Recreativo Atibaiano, onde um dos diretores aí de dança, por exemplo, é o Ivan Xavier, um amigo querido nosso, que leva com muito amor e carinho o seu trabalho naquele lugar, naquele local, ok? E para finalizar, eu não podia deixar de falar na nossa cantora. Muita gente torce o nariz para ela, muita gente não gosta dela, mas é inegável o sucesso dela pelo mundo. Eu tô falando de Anitta. Anitta, semana passada, ganhou uma estátua de cera no Museu de Cera Tissot, que fica em Nova York. Para vocês terem uma ideia, esse museu tem apenas 6 brasileiros agora com ela. Então, tem muita gente que não gosta dela, mas a Anitta tá lá, ela foi lá, ela mesma inaugurou a sua estátua de cera, fazendo muito sucesso. É a primeira brasileira cantora a estar no Museu de Cera. Lá temos Gisele Bündchen, temos também o Rei Pelé, temos Neymar e temos também a Alessandra Ambrosio e a Adriana Lima. Ok, pessoal? Ela tá fazendo show aí no mundo inteiro e essa daí foi uma das últimas façanhas conquistada pela cantora, que muita gente, apesar de não gostar muito dela, tem que admitir que ela é um sucesso mundial no momento. Ela é um sucesso mundial, ok? E continuando com a Anitta, né? Anitta ontem no Fantástico acabou cedendo uma entrevista para esse programa, e não só para o Fantástico, mas ela deu uma escancarada aí total. Ela acabou revelando que ela recebe propostas de cachês milionários de prefeituras pelo Brasil inteiro. Isso é lamentável. E as pessoas pedem para ela aceitar e devolver uma parte. Tá Anitta nunca aceitou, segundo ela, e ela meteu a boca aí no mundo e acabou denunciando. Aí. Entendeu? E é isso daí, pessoal. Fez o papel dela. Né? Eu também Como acho, cidadã. concordo com ela. Eu também já recebi propostas parecidas na minha vida, em cobrar a mais e devolver uma parte. Eu acho, na minha opinião, que isso aí é um dinheiro maldito, não é um dinheiro legal, é um dinheiro que você acaba gastando em doença, acaba gastando em remédio. É um dinheiro não bem-vindo, ok? O dinheiro desviado. Poderia ser usado no município para muitas outras coisas de necessidade, sim. Né? Então, pessoal aí das prefeituras aí, agora já vão ficar todo mundo bem esperto com isso daí, né? E é isso daí. Não vão, de preferência, o pessoal não vai fazer mais isso a partir de agora, que vai ficar muita gente de olho, entendeu? A ganância de alguns políticos brasileiros por dinheiro, eu começo a crer que seja uma doença. Verdade, Sandro. Mas E só para finalizar sério, aqui o assunto Anitta, ela foi convidada ontem pela Mariah Carey, que é ídola dela, a fazer uma música, cantar uma música com ela. Olha onde ela chegou. Caramba, aí. Então é mais um sonho dela realizado.
Tá bom, pessoal? Merece, né? Essa moça tá subindo igual... Tá voando, foguete, tá viu? voando. Tá igual foguete. Tá. Igual o foguete do Elon Musk. Parabéns É isso a aí. ela. Então é isso aí, pessoal. Por enquanto é isso aí, Will. É isso aí, Will. Já quero aproveitar aqui para falar do Quispeto Atibaia aqui, mandar um abraço lá pro Alê, pro Mané, pro Eli, que estão patrocinando aqui nosso programa. Muito obrigado a vocês aí. E quem ainda não conhece o Quispeto Atibaia, ele fica ali na Avenida Dona Gertrudes 910, no Alvinópolis. Então, os caras têm de tudo lá do bom e do melhor. O espeto, vários sabores. E o que é legal, preço justo. Isso é muito bom, não é, Will? Você já foi lá, não foi? Sim, um lugar maravilhoso. O Alê é uma pessoa sensacional. Muito obrigado, Alê. Muito obrigado ao Mané, ao Eli, de estar patrocinando nosso patrocinador número 001. Muito obrigado. Isso aí. A gente agradece do fundo do coração por estar acreditando na gente. A gente que está começando agora o nosso podcast. Tá bom, Alê? Valeu, amigão. Ó, é um prazer enorme ter conhecido vocês. E vamos lá, pessoal. Quispeto é o melhor em churrasco que tá tendo. E vamos prestigiar o pessoal lá. Sempre com uma música ao vivo, um lugar animado, né? Eu já fui lá. Meu, atendimento excelente. Ambiente maravilhoso. Som ao vivo. Praticamente todo final de semana. Abre de Meu, terças a domingo e música ao vivo quintas, sextas e sábados. Vamos lá um dia, Vamos lá. uma noite lá? Convidado. Vambora. Bora lá. Isso aí. Comer um Um espetinho ambiente lá bem maravilhoso. agradável. Show de Obrigado, bola. Quispeto. Obrigado mesmo. Agora sim, vamos a ele então, nosso convidado especial da noite, Sandro Aldi, para falar de criminalística com a gente aqui. Bem-vindo mais uma vez, Sandrão. Obrigado pelo convite. Obrigado, Fernando. Bem-vindo. Obrigado, William. E aí, você gostou do nosso estúdio aqui, Sandrão? Olha, eu me surpreendi. Tá se sentindo à vontade? Eu tô totalmente à vontade. E se Que for bom. dessa forma, vocês certamente que tens o caminho aberto aí para o sucesso. Obrigado, E é o que eu obrigado. desejo a vocês. Amém. Muito isso bom, aí. muito Ô bom. Will, se me permite, gostaria de fazer uma pergunta aqui pro Sandrão. Lógico, irmão. Ok, Só não capricha primeiramente. muito, Você amigão. manda. Ah, não, a minha dúvida, uma dúvida entre aspas, a gente tem um pouco até de... Clima de suspense ou não? Pode ser. A gente tem até um pouco de certeza, mas a gente que gostaria de saber mesmo de uma pessoa que está relacionada a esse tipo de coisa, entendeu? Sandrão, depois da pandemia, depois desse Covid-19 aí que abalou as estruturas não só do nosso país, mas do mundo inteiro, você como advogado criminalista, como ficou em relação aos crimes pós-pandemia? Você poderia explicar um pouco pra gente se aumentou, se diminuiu, o que está acontecendo? Você pode dar um parâmetro aí para nós, por gentileza, doutor Sandro Aldi? Olha, Will, é uma pergunta complexa, porque é o que se vê, é o que se sente. Lugares mais seguros, lugares menos seguros, mas a violência impera, eu acho que em todo o território nacional. Isso infelizmente, é algo que vem como uma pergunta, se vem diminuindo, eu não tenho expectativa de dizer que sim. Eu já milito na área há 27 anos, na defesa, especificamente na defesa criminal, seja o assunto que for, seja o crime que for, seja o problema que for. Mas a tendência que se esperava, eu posso até fazer uma referência pela nossa cidade. A nossa cidade, eu sinto que, de fato, nós temos um ambiente mais seguro do que há décadas atrás. Isto não há Bom saber disso, dúvida hein? alguma a ser dita. De fato, a política de segurança pública da localidade, acho que está sendo bem feita, bem elaborada, bem organizada. São bons profissionais. Eu acho que isso todo munícipe tem sentimento, né? Temos aí as muralhas que cercam a cidade. Muralhas eletrônicas. É uma cidade que ela não é convidativa a estranhos que venham para Badernar. trazer problema. Vamos pensar dessa forma, que não são bem-vindos em nenhum local. Mas de fato, como tínhamos e temos muitas entradas adjacentes na localidade, por cidades que nos circundam, eu vejo com um bom panorama. Pelo menos a nossa cidade de Atibaia, eu sinto que estamos caminhando, certamente, se não para aquilo que se espera, que talvez nunca seja conquistado, mas cada vez melhor na segurança pública. Isso eu digo com muita valia. Inclusive, Legal. eu não tenho dados específicos para relacionar
com relação a crimes. Mas posso dizer, como meio de trabalho e pela prática jurídica que tenho nesse ambiente, que de fato certos crimes, como crimes contra a vida, nós tivemos uma diminuição significativa nesses últimos Maravilha. tempos. Significativa. Que bom. Os meus parabéns a quem está à frente disso tudo, a todos, né? Um conjunto, né? Sim. Somos ex-adversos no trabalho, não como pessoa, né? Respeito todos eles. Sim, Exatamente. verdade. Legal. Agora, Sandro, uma pergunta que eu sempre quis fazer e que gera bastante polêmica. O advogado, você é especialista em... você é criminal, especialista. O que eu queria saber... quando o cliente chama você, ele necessariamente, não para você, mas para o advogado em geral, ele tem que falar a verdade? O advogado exige que ele fale a verdade? Como que funciona isso na cabeça de um advogado? A verdade, num simbolismo, é nos olhos daquele que enxerga. Cada um tem a sua verdade. A processual, ela talvez seja a mais distante de todas as verdades. Não que tenha se engodo nos fatos que são publicamente conhecidos, nos crimes de relevo ou de pouca importância. Mas, de uma forma geral, o que importa é o que esteja colhido no processo, é o trabalho investigativo feito pela polícia, contendo e com qualidade, de preferência com uma boa perícia, com uma boa dedicação do efetivo técnico da Polícia Civil, sem contágio de elementos externos, aqueles que importam as investigações, que seja prestativo e eficiente, o mais breve possível do acontecimento do fato, a chegada da autoridade. Com isto se cerque, é o que penso comigo, é o que se cerca, e não que não deixe possibilidade ou margem de defesa, não, mas porque a gente não caminhe para erros judiciais que são muito frequentes, né? Não raras vezes temos inocentes que de fato são condenados sem nada a dever e muitas vezes nem foram bem ouvidos e nem bem representados. Isso é triste, hein, Eu Sandrão? não reclamo, eu não estou dizendo com relação a profissional e nem falando mal da Sim, profissão. sim. É, Claro. é o que é no geral. Infelizmente, às vezes tem médico que corta a perna esquerda e o cidadão estava com a perna direita inflamada. Isso a gente vê, é do mundo, talvez, vamos se dizer dessa forma. Mas para que não ocorram erros e para que se chegue numa verdade mais precisa possível, a necessidade da polícia técnica. Entendi. Sim. Mas essa conversa entre o advogado e o cliente é essencial na hora de você fazer uma defesa. O cliente fala o que quer e pode não dizer A verdade. quando não quer. Ela não tem muita relevância no bojo defensivo aquilo, ao meu ver de trabalho. Eu nunca especulei a verdade do cliente. Ele me diz aquilo que ele acha que tem que ser dito e eu respeito essa posição. Você trabalha em cima da informação que ele te traz. A que ele tem e a que ele acha que seja a certa. Sim, entendi. E existe, como você falou, as provas também, né? Que podem contradizer ele ou não, né? Em Sem cima dúvida. do que você vai defender. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. E até modificação do status quo do andamento do processo com feitos que não eram conhecidos e que de fato eram verídicos e que são trazidos à baila no decorrer da marcha processual, o chamado álibi, que existe. Exatamente. Ele não aparece imediatamente, logo de plano, seja num estado flagrancial, na modalidade em que for, mas muitas vezes acaba ocorrendo várias intempéries, que nem tudo que reluz é ouro. É complexo o direito processual penal. Lidar Entendi. com a vida humana e com a verdade humana em detrimento da liberdade é algo que tem que ser um ponto cirúrgico. Não há possibilidade, margem de erro nenhum. se tem aquilo, né? Se faz. O médico erra ou não sabe o que está fazendo, ele acaba enterrando. Se o advogado errar, ele vai deixar escrito. Assim como se o engenheiro errar, a casa cai. Então, certa monta a condução pelo correto e objetivo. Boa. Entendi. Temos perguntas, Will? Sandrão, eu gostaria de saber uma coisa também, se você não se importa de estar falando isso daí. Uma curiosidade que eu tenho,
sobre os presos aqui da nossa região, certo? O cara, primeiramente, Sandrão, aqui, por exemplo, em Atibaia, aqui em região, ele é conduzido à delegacia, certo? E ele sendo culpado, ele é transferido para Piracaia, sempre. Como que funciona? Mas é de acordo com o crime, Sandrão? Todo crime, logo após o ocorrido, em estado flagrancial, o acusado tem direito a uma audiência de custódia, que é realizada na comarca de Bragança Paulista. E não te cortando, isso é novo, né? Essa audiência de custódia é relativamente nova, né? Já está quase completando 2 anos. Talvez até um pouco mais. Geralmente até no dia seguinte, né, Sandro? Sempre é apresentado em 24 horas ao juízo de plantão, ao plantonista. E o juízo avalia, dependendo da circunstância, não importa o crime, se o acusado tem ou não direito a permanecer em liberdade após a lavratura da ocorrência, mesmo em estado flagrancial, para que ele responda ao processo. Caso isso seja concedido, após a custódia, lhe é lavrado o alvará de soltura. Caso contrário, ele é encaminhado da custódia diretamente por Tijuco Preto, em Jundiaí. É o centro de detenção provisória da nossa localidade. Perfeito? Tá. Não fica em Piracaia. Em Piracaia é trânsito também, é de passagem. De passagem? Sim, sim. Se algum crime ocorrido na comarca de Piracaia, ele será removido até a cadeia pública de Piracaia, porque não é local adequado para cumprimento de pena, é transitório. Cumprimento de pena é em penitenciária. Tá. De lá, ele é transferido já para o sistema prisional, que no caso é um centro de detenção provisório, que como já é o CDP, né? CDP de Jundiaí. Nosso caso é Jundiaí. Sim, e raras vezes também os CDPs de Hortolândia e de Campinas. E fica, no caso, então, esperando a audiência. Perfeito, tal. perfeito. Tá. Aí sobre as ordens da justiça. Legal. E tudo embasado no que o delegado levou, no inquérito. É isso, não? Porque assim, a polícia prendeu, um exemplo, a polícia prendeu. Ele vai ser na audiência de custódia ali? Sim, a princípio em cima dos dados físicos que a polícia coletou. A relevância do crime, a gravidade e, obviamente, aquilo que foi detetado logo de plano, né? Que é a ardência do crime, no caso, e a necessidade da custódia, por periculosidade do agente e por outras circunstâncias, né? Em si, a prisão, da minha forma de ver, deseficiente para muitas circunstâncias, que ainda são levados ao cárcere. Mas isso é uma forma de visão, isso foi com o tempo que acabei, mas é uma coisa muito pessoal e a gente vive com as regras e dentro das regras. Agora, a tendência mundial não é o encarceramento. E se observar muito bem, não ser leviano e nem muito rápido na condução da decisão, para que não se tenha margem de plano em se levar ao cárcere, seja ele onde for. Ninguém quer ficar preso 1 minuto sequer sem dever. Se aquele cidadão tem os requisitos necessários e corresponde à condição de que possa responder em liberdade. Então, eu, a princípio, acho que prisão devia ser uma exceção de alguma forma geral, mesmo diante dessa suposta, claro, mesmo porque evidência de violência que a gente vive. Sim. Mas não é prendendo todos e da forma que se acha que tenha que se prender ou prende. Não, eu não penso dessa forma. Mesmo porque cadeia não regenera ninguém, né, Sandro? Aí já é uma outra... Um ou outro, né? O cidadão que chega a delinquir tira a sua genética com a sua existência de vida, ele não tem o outro patamar de dosagem. Ao chegar nesse estado de vida, de ser tirado da comunidade pelo fato de não conseguir se socializar, ou de manter uma vida em comum, ou prejudicar ou ser violento ao próximo,
não é com cárcere que ele vai sair de lá ressocializado. É até paradoxal dizer isso. É quase que terminar de assolar o cidadão. Ele precisava, infelizmente, de uma forma simbólica, mas de mais educação, torno a dizer, mais cultura, mais valores, que só se adquire de uma forma, educando e estudando. Então, como nós deixamos nessas últimas 2, 3 décadas isso muito de lado, como se não fosse algo funcional ou necessário, visando quais obscuros propósitos que eu também não sei dizer, eu não sou político e nunca fui, mas eu penso comigo que a colheita está aí. Infelizmente, somos um país que, se estivermos no lugar errado, na hora errada, como dizem, e qual local é errado e hora errada? Desconheço. Todo local é para estarmos e passarmos, e a hora é o tempo de Deus, não é o nosso. É verdade. Não controlamos a hora que pararemos ou que iremos. E mesmo que ainda flua dessa forma, é uma tremenda de uma demagogia, né? Você dizer, observar que ainda a gente possa ter algo que seja o menos ou o mais justo, se não através da educação. Infelizmente, no tempo de hoje, melhor viveu quem mais se escondeu. Porque se de fato o cidadão de bem não pode ter um bom automóvel, não pode frequentar as noites, depois da meia-noite não pode estar na rua, basicamente no Brasil inteiro. Em certos locais, pior ainda. Mas então onde nós estamos vivendo? Qual é o tempo? Eu não me importo com outros locais. Eu penso na minha cidade onde eu vivo. Mas nem aqui, em tese, a gente se sente tão seguro para estar devaneando numa madrugada, 1, 2 horas da manhã, saindo com a senhora para jantar ou com os filhos e sair. Isso já saiu dos costumes. E, ao meu ver, é um absurdo. Verdade. É verdade. As pessoas hoje pensam 2 vezes antes de sair de casa. Sim, Sandrão, em relação ao armamento do pessoal aí, principalmente no Brasil, está aumentando muito, né? E em relação aqui à nossa região, você é a favor do cidadão se armar, ter uma arma em casa, registrada, tudo bonitinho? O que você acha sobre isso, Sandrão? Você acha que é necessário? Você acha que não? Olha, arma para civil, sem o devido respeito, sem a devida cautela e nas condições em que estão sendo postas, eu acho que estamos num caminho muito errado. Muita gente de posse tendo condições de comprar vários armamentos sob o subterfúgio de que seja colecionador ou o que for. Eu conceituo a arma individual como uma mina terrestre. Então, quanto mais tempo a guerra durar, mais minas serão postas. Quando esta guerra acabar, as minas não serão retiradas. Então, esse campo permanecerá minado. Então, o nosso campo social, com relação a isto, está sendo minado dia a dia. Isso é o óbvio. É claro que, correspondendo a isto tudo, um cidadão pode, sob o pretexto de estar indo dar um tiro num clube de tiros, desses convencionais que hoje virou moda, e lá ele vai ter a sua arma. Então, no trânsito, mesmo não estando ela carregada, mas ele vai estar transitando com ela. Então, hoje nós temos muita gente andando armada. E por muito pouco fazendo uso dela, que é o pior. Sim. Porque esse lance é complicado, porque até acho que todo mundo tem o direito de se defender. Mas de você carregar uma arma é outra responsabilidade. Mas é um caminho que não era o a arma, para quem não é do ramo, ela te atrai umas coisas ruins. O Brasil está precisando de muito mais coisa do que ser armado. Eu penso com certeza. Comigo, muito mais. Sim. Muito mas mais. E a arma em casa? Você acha necessário, Will? Eu não acho necessário. Eu acho que é que nem a gente está comentando aqui. O Estado deveria dar essa segurança pra gente. Mas vamos dizer que se eu tivesse uma arma, eu teria em casa, né, com a cabeça que eu tenho hoje, né? Mas eu acho que as pessoas... Registradinha, claro, tudo certinho. Mas eu acho que as pessoas não têm essa artimanha de carregar uma arma na cintura. Não sabe o que é carregar uma arma na cintura.
Não, entendeu? Aí o primeiro não foi feito o para primeiro andar com arma na cintura. Nós estamos no século XXI. Não, eu não vejo necessidade alguma de se fomentar esse tipo de coisa. É claro que se tem uma proteção, agora são tempos evolutivos, vivemos em tempos árduos, em tempos violentos. É claro que a predisposição é se ter uma arma sobre o suposto pretexto de que aquela arma irá lhe salvar. Mas eu não vejo muita habilidade, que é o ponto de um civil que nunca teve um contato com uma arma, ter que pegar uma arma para se defender. Não tá preparado. É algo muito complexo, vai além do lado psicológico. E outra, Talvez ele acabe com a vida dele. Né? Atirar também, Vai acabar com a atirar vida no dele. stand é uma coisa, Vai você mirar acabar com numa a vida pessoa... dele, vai arrostar um processo criminal de homicídio durante anos, sendo inocente, talvez seja o término da sua paz na vida. Exatamente. Nada de arma, nada de briga, nada de eu conflito. acredito muito nada também em disso. questão, ó, a pessoa não tá preparada, não tem que ter um psicológico. Porque assim, Manuseio, a gente fala, o próprio manuseio da assim, arma. Você tem um manuseio físico ali, mas você tá numa situação de pressão, de uma situação totalmente diferente, você não consegue ter aquela reação fria. Entendeu? Por quê? A pessoa não tá preparada, não tá naquele ambiente exatamente. pra poder reagir e tal. Como ele falou, a arma, ela vai ficar guardada. Isso é a pior coisa que tem, porque ele não tem ele não tá preparado para isso, aquela rotina de enfrentar, de pegar o momento certo, ter aquela frieza, se vai atirar, se não vai, o que vai. Então, assim, ela só traz, eu acho, na minha visão também, insegurança, na verdade. Não, e o projeto de desarmamento justamente acompanhava o que a sociedade pensava. E isto se regrediu. O brasileiro não é o ser brasileiro, seja ele a mulher, seja ele o homem, ele não é predisposto a andar armado. Isso não é da nossa consciência. Assim como usamos jeans porque os americanos usam, um bom tênis porque usam. Algumas coisas são por influência e facilidade, mas não por querência própria. Agora, armamento é obsoleto lá, traz problema social lá, como traz problema social à nossa sociedade, e estamos agora num modal de armas de guerra sendo usada por civis como se fosse mera liberalidade. É realmente uma coisa muito complicada. Isso aí eu acho que vão-se anos, porque essa semente acabou de ser plantada. E claro, não é polarização, isto é minha opinião. Eu vou trazer uma questão. Eu respeito a opinião adversa de toda a monta. Sim. Eu vou trazer uma questão aqui. Se você é um proprietário de uma área rural, né? Esses movimentos que tem do MST e tal para invadir a sua propriedade. Nesse caso, você acredita que seria conveniente um rapaz que tem uma propriedade rural e defender o seu território, não deixar invadir? Em casos específicos, para ser bem sincero, eu não tenho uma visão política de segurança muito abrangente, mas no exemplo citado por você, eu tenho uma convicção de te dizer que seja favorável, sem dúvida alguma, né? Mesmo porque ainda existem localidades na nação que não têm nem força. Sim. Então isso é uma coisa muito complexa para nós da cidade, que vivemos num certo conforto, querer ter que seja exagero. Agora, para o homem que vive no dia a dia social, eu continuo dizendo que eu acho que é desnecessário. Desnecessário e pode ser um problema eterno, né? Torno a dizer. Para o homem do campo, eu acho que tem sentido. Sandrão, mais ou menos você tem como falar para nós quanto um cidadão de bem que mata um bandido, por exemplo, que invade a sua casa, quanto ele gasta, em média, com advogado, para se livrar da cadeia ou reduzir a pena? Eu vou te dizer uma coisa. Essa pergunta eu preferia não responder no seguinte sentido. Existe uma tabela de honorário. Sim. E ela é seguida, espera que seja seguida pelos profissionais, pelos advogados a contendo. É um taxímetro. Não vai fazer uma corrida mais baixo do que a regra do mercado, né? Então temos ali uma tabela e ela que é seguida. Mas o profissional do direito criminal, ele tem como tendência a frase que ninguém fica sem nossa defesa por falta de dinheiro. É uma profissão que pôs o pão na minha mesa
deu para formar os filhos, mas não é uma profissão para quem visa dinheiro. O advogado criminal que visa dinheiro, ele pensa comigo que é melhor ele optar por outro ramo do direito. Mas é caro, né, Sandrão? Pro cara é caro, né? Vai gastar uma notinha, né? Não dá para ser defendido. Pode ter certeza que, como eu torno a dizer, ninguém fica sem uma defesa por falta de dinheiro. Isso é um simbolismo que quem tem muito consegue se safar e quem não tem acaba caindo nas bailas de uma condenação. Eu não vivi isso em minha vida. Eu sempre militei aos humildes, aqueles que literalmente precisaram de mim. E o que eu sempre pontuei é ser representativo, não nacional. E essa representação me leva a crer que te aproxima também daqueles que de fato necessitem daquilo que você acredita, que é o seu trabalho. Então, o dinheiro é uma coisa que não me vislumbrou na vida. Você já trabalhou lá na OAB para aquele pessoal que sim, sim, durante acho que uns 10 anos eu militei, eu trabalhei também na PAC como convidado à época, Dr. Omar Zigaib, anos 2000, vamos falar não em década, mas em anos, fazendo progressão para detentos que não tinham condições, isso sem munus algum, isso era só representativo também. Sim. Era feito a convite da ordem, eu passei um tempo e foi uma boa experiência. Imagino que sim mesmo. Porque na verdade no direito eu só labutei na área criminal durante todo o meu tempo de vida. Eu não faço outra coisa a não ser especificamente isso. Você ama o que faz, né? Eu desconfio em dizer que se fosse para voltar em outras vidas, em outros tempos, eu também gostaria de voltar advogado. Do júri. E pessoal, para quem não lembra ou para quem não sabe, o Sandrão, ele era dono da academia de musculação, o Sandrão. Ele ficou muito conhecido na cidade pela academia. Inclusive era muito forte na época também, né? Como todo mundo comenta. Então, o Sandrão é uma peça muito rara aqui da nossa cidade. Obrigado à lembrança. Com certeza. Obrigado. Uma pessoa muito interessante, um amigo nosso. E vira e mexe, estamos remando junto. Poxa, né, meu brother? Isso aí. Quando podemos, damos a nossa esticadinha. Sentir sua falta de final de semana. Lado do Jardim dos Pinheiros. Will, muito boa gente, Will. Muito obrigado, meu querido. Muito boa gente. Will, tem mais alguma pergunta aí para falar pro nosso amigo Sandrão? Eu queria saber, Sandrão, esses casos de mais repercussão, esses casos que chegam a nível Brasil, todo mundo fica sabendo, jogou o filho da janela, atirou no marido. Esses casos aí, o advogado em si, ele tem... Ali é a sentença dele, né? Vamos dizer, ele tem a chance de fazer um bom trabalho e se sobressair. E tem a chance também de descer junto com o cara que ele está defendendo. Queria que você me explicasse qual que é a lógica de um advogado que, por exemplo, já tem um nome, ou mesmo em começo de carreira, mas pega um caso desse que a mídia está toda contra. Aonde que o cara consegue enxergar o jeito de defender aquele cara ali que está sendo julgado? Nem tudo que reluz é ouro e o papel aceita tudo. E, infelizmente, a mídia, quando inicia-se com uma cobertura negativa, a tendência é só aumentar. Obviamente que decai contra o acusado. É um trabalho a mais para o profissional. Mas eu não vejo com grande dificuldade e também não tive na prática muitos casos que tivessem dado mídia ao ponto de eu ter que labutar com isso, né? Mas, no decorrer do processo, ele caminha por um lado que, se a verdade, como perguntado a início, tiver mais reluzência, certamente que a mídia fica para trás, assim como a possibilidade de condenação. Eu acredito piamente que todo feito tem toda a questão de procedibilidade de ser defendido da melhor forma possível com as armas legais que o direito nos propicia e que, se forem usadas com eficiência e proatividade e com um pensamento não de interesse próprio
ou de ter algum ganho que não seja a liberdade do próximo. Talvez o profissional tenha grandes êxitos nessa condição. Existem feitos que são indefensáveis. A defesa ela existe, ela não seria somente para absolver. Existem outros elementos de defesa que se robustecem, e são coisas técnicas que eu acho que não haveria nem necessidade de serem ditas, né? E também casuais e caso a caso, obviamente. Sim. Sandrão, gostaria de perguntar uma coisa para você também. Por exemplo, você já defendeu ou defenderia, por exemplo, um estuprador? Defendo qualquer pessoa, Will. Eu não olho o caso. Sim. É isso que eu comentei outro dia lá em casa. Meu filho é advogado também, o Derek, e minha esposa estava falando e tal. Mas você defenderia... O erro pode estar em qualquer crime, e a inocência também. Sim. Você defenderia um assassino, um estuprador, né, um crime hediondo e tal, e ele disse que sim. Aí houve essa polêmica lá em casa, e inclusive eu falei que tem que defender sim. Você escolheu a profissão de ser advogado e tudo bem. Ninguém gosta de estuprador, de matador, mas é um direito que ele tem. É um direito que ele tem de ter o advogado. E a partir do momento que você estudou para ser o advogado, você se formou para isso... Tem que cumprir seu papel, né? Tem que cumprir seu papel e acabou. Entendeu? Então, obrigado pela sua... Se encontrar naquilo que você pretende fazer com dedicação, com esmero, tá sempre estudando, sempre evoluindo, sempre respeitando o próximo, tratando juízes, promotores, as autoridades e principalmente o réu com respeito que todos merecem. As coisas caminham com tranquilidade e sempre em prol daquilo que a gente chama de justiça. E que de uma forma ou de outra, na maioria das vezes, é alcançada. Agradeço a sinceridade, Sandrão. Muito obrigado, Will. Sabe por quê? Tem muita gente que quando você faz uma pergunta, você fica bem em cima do muro, né? Sandrão tá aí, ó. Não quer saber, defende mesmo quem for e é isso aí. Tá na lei e Sandrão, tem que ser cumprida. Eu queria fazer uma pergunta pra você. Você já pegou algum caso que você ficou envolvido e não conseguiu dormir, ficou ali batendo a cabeça, preocupado? Você já pegou algum caso assim? Eu tenho uma premissa comigo que acho e penso que a vida é cruel, brutal e desonesta. E isso é a realidade, né? É a que vivo e que permanecerei vivendo. Agora, pouco acredito no que vejo e menos ainda no que me dizem. Diante disso, não consegui nunca perder uma noite de sono por serviço algum. Entendi. Muito ao contrário, eu tenho que estar bem estabelecido e muito bem concentrado para o melhor do meu trabalho, né? Então, com isso eu sei lidar, com a graça de Deus, muito bem. Eu não levo o meu escritório para minha casa, nunca levei. Nunca levei. Isso é um diferencial muito grande. E também tem outra, depois de um tempo, os últimos que querem te ouvir são os membros da sua casa, né? Que é um assunto bem chato. E o que fica lá atrás, fica lá na José Inácio e tá tudo resolvido. É isso aí. Sandrão, mais uma vez eu quero agradecer aqui a sua presença. Muito obrigado. Você é um cara sensacional, não só aqui na frente das câmeras, mas por trás também. Você é um cara sensacional, um contador de histórias, uma pessoa que sempre agrega onde chega. Mas as pessoas gostam da sua presença. Que eu abro um parênteses aí para fazer uma observação. Eu nunca trabalhei sozinho. É uma equipe. Eu tenho Deus ao meu lado, isso sempre tive, mas os que me acompanham, Wilson Hashimoto, Lucas Frias, Nicolas Oliveira, que é meu filho, Gabriel Sato. Eu tenho ali uma rapaziada de primeira que de fato vestiram a camisa daquilo que eram os nossos ideais, os meus ideais no início dos meus trabalhos, já completando, como eu disse, 27 anos, que isso é o que me dá força de acreditar no amanhã, saber que aquela rapaziada tá lá de primeira. É muito bom demais. Eu conheço dois lá. Conheço o Lucão. De Deus, até um abraço pro Lucão.
Esse cara é Lucão, sensacional. irmão do Pedrinho. Esse é o que aguenta, o Sandrão. É. E o Wilson também. É o Wilson. Wilson Quindírio. Wilson, conheço. É meu vizinho, pô. Ele mora na frente do meu comércio. Olha só. O Wilson, finíssima. já trabalhamos, já tá junto comigo há 18 anos. Só 18? Pouquinho, o tempo hein? passou rápido. Passou rápido. E que professor, hein? Não, eu acho que eu tô. É um professor eu e que tanto, aprendo hein? com eles todo dia. Eu não tô servindo pra nada, viu? É uma troca que vocês têm lá. É todo mundo, aprende com todo mundo. A rapaziada eficiente, com vontade de trabalhar, esmero naquilo que faz, e sempre estudando. É louvável, viu? É louvável. É uma profissão difícil, hein? Uma profissão difícil. Labutar na literatura e com interpretação e sendo uma profissão meio não é para qualquer um. O resultado a gente nunca tem. Nós só sabemos que a gente tem que fazer o que tem que ser feito. Agora, o que virá é o melhor que a justiça pode nos oferecer, mas nem sempre é aquilo que a gente aguarda. Eu lembrei o que eu ia falar aqui. Lá fora, a gente estava comentando sobre... você disse que quando você vai para uma audiência pública, que muitas vezes você fica 4 dias... é como se fosse assim, você vai fazer um show, você tá valendo, você ensaia, tudo. Quando você vai fazer o show, você sobe no palco ali, você é outra pessoa. Ali você tá fazendo o seu trabalho ali e você não pode esquecer nenhum detalhe e tudo mais. Você falou que quando você vai fazer uma audiência, você entra um outro cara lá para fazer a audiência, né? A observação que eu fiz, ela tem um cunho espiritual, se assim a gente pode colocar. Eu sempre louvo que seja feita a vontade de Deus e que não me falte a palavra, mas a palavra justa e necessária. E como eu observei, da cova ninguém sai. E não se brinca com o homicídio, não se brinca com nada, não se brinca com a vida, e muito menos daquele que não está presente. Mas sendo julgado, o seu desafeto, que lhe ceifou a vida, que é esta. Então, é uma coisa que se tem por premissa nenhum engodo, ser correto e objetivo. E muitas vezes nessa representação eu sinto, de fato, nos trabalhos que eu questionei, eram os trabalhos específicos do Tribunal do Júri. Eu sempre senti. Eu nunca falei isso em público, eu comento com os mais próximos, mas eu sempre senti uma força muito forte. É a força, para mim é Jesus, para mim é Deus. Amém. Se cada um pense na forma de fé, sim. é uma questão de fé, ter ou não ter. Fé. Se tem, eu graças a Deus tenho, e não titubeio também quem não tenha, não estamos aqui para questionar isso. Mas então eu sou ouvido e eu acredito nisto. Eu acredito que eu estou sempre bem acompanhado. Que meus propósitos sempre foram propósitos do bem. Fazer o bem. Este é o meu propósito, o amor e o bem. Eu vivo regando o amor e o bem. É o não caminho. rego discórdia, não tenho conflito, não tenho inimigos. Se tenho, não os conheço. E espero não ter. Por essa vida. Agora, você estava falando aí, a gente estava falando que nem o filho do Will, advogado novo e tal. É uma safra nova, uma geração nova. A seu ver, a maneira como se é encarado a advocacia hoje, a maneira de advogar é diferente? Porque as leis são as mesmas, a gente sabe, mas as maneiras mudou, modernizou. Completamente. De 10, 12 anos para cá, ainda que nós tivemos alguns problemas de ordem do nosso fórum, que teve que ser refeito por alguns problemas de edificação, e nós ficamos algum tempo fora da seara de comunicação pessoal. É óbvio que nos primeiros 10, 15 anos de trabalho o contato era outro, pessoal. É obviamente que o físico e o contato pessoal de cartório era um outro modal de trabalho. O fórum sempre cheio, as audiências sempre cheias. Agora, já de tempos, e eu não vou te dizer que isso não seja uma evolução, até mesmo pela celeridade e economia processual, hoje a coisa é bem eletrônica mesmo, né? E a tendência é cada vez aumentar mais. Então, o contato pessoal de advogados com advogados, como se fosse um hospital, vamos supor dessa forma, fazendo só um comparativo, hoje nós estamos laborando só por via de lapiroscopia. Exatamente isso, é isso aí. É só por imagem, né? Diríamos assim. Eu não sei se será uma tendência contínua. Uma tendência contínua é óbvio, que questão de segurança, questão de remoção e uma outra série de questões, né?
que eu também não observo isso aqui agora, mas eu acredito que a tendência será esta daqui à frente, cada vez mais as distâncias. É muito diferente a advocacia do passado para a atual. Mas você acha que isso evoluiu assim, em questão de tempo, de processo também? Com relação à celeridade processual e eficiência, sem dúvida alguma, o judiciário está tendo respostas bem rápidas e bem eficientes. Isso é bom, isso é legal. Isso não há dúvida, posso afirmar com muita grandeza. Eu laboro na esfera criminal, mas o escritório tem outra gama de trabalho, então que a gente consegue acompanhar ali, mesmo que não seja diretamente os processos, mas os resultados e os andamentos, sem dúvida alguma, está bem célere, né? Isso só tende a ganhar, né? E a economia também, sem dúvida alguma, de uma forma geral, também é bem mais contida, né? A justiça encara o criminal de uma maneira diferente? Por exemplo, um criminal, pessoa que nem você comentou, a pessoa morreu, o outro está vivo, matou. Em relação a isso e a um outro tipo de processo, um processo trabalhista ou qualquer outro tipo, a justiça encara de uma maneira diferente ou é tudo colocado na mesma fila que vai indo, vai indo e vai indo? Olha, eu não vejo com diferença alguma, não. Eu também não poderia tecer comentários de outros, mas na nossa comarca todos os magistrados são eficientes, todos extremadamente humanos, todos sabem conduzir com muita leveza o trato e a prestação jurisdicional, né? E assim também o Ministério Público da comarca é extremadamente muito bem competente. Eu muito embora tenha elaborado, como eu disse, porque a minha militância na esfera criminal, então meu ex-adversos, não raras vezes, são representantes do Ministério Público. Eu só posso dizer que eu só tenho a agradecer, pelo menos os que passaram em minha vida nesses 27 anos. Olha, eu nunca tive conflito com um juiz e com um promotor. Nunca fui desrespeitado e, com a graça de Deus, também nunca desrespeitei ninguém. Tá certo, maravilha. Pessoal, profissionalismo, é isso mesmo. Queria dar um toque aqui para vocês, agradecer mais uma vez ao Quispeto. Acabou de chegar nossos espetinhos. É isso aí. Acabou de chegar nosso refrigerante. Nossa janta, muito obrigado, Quispeto, por estar patrocinando a gente. E eu quero ser convidado também. Sim, para você também, tá? Nossa mesa já está pronta lá fora, já está posta lá fora, pessoal. E muito obrigado mais uma vez aí ao Quispeto, que está patrocinando a gente e apoiando nesse nosso começo, que é muito importante. E você aí, pessoal, para vocês ainda que não se inscreveram, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê um joinha aí para nós, isso é muito importante. Ativa o sininho, isso é muito importante para nós em relação à nossa divulgação, né? Sim. Em relação também futuramente a nossos ganhos também, bem dizer assim. A gente precisa muito disso daí, a gente conta muito com isso. Isso é bem importante para nós, para quem está fazendo um podcast, para quem está lá no YouTube. E vamos se inscrever aí, tá bom, pessoal? O que a gente mais quer é que todo mundo assista, né? Sim, chegue para mais pessoas. E mais espalhem aí pro pessoal, vamos divulgando boca a boca. Vamos divulgando boca a boca. Nós estamos praticamente aí, hoje é o nosso podcast número 01, nosso Pod My Brothers número 01, com o Dr. Sandro Aldi. Eu fiquei realmente, quando o Will me comunicou à tarde, eu falei, mas o que será? O que é isso? Que furada que eu vou entrar hoje. O que você achou? Você gostou de ter vindo aqui, Sandrão? Espetacular. Seja sincero. Devia ter falado não. São uns meninos, gente finíssima, vocês são acalorados, legal, de bom coração, isso é muito importante, são pessoas boas, viu? Fiquei muito contente. Sucesso a vocês, que é um bate-papo descontraído. Sim. E que com o tempo, obviamente, que como tudo amadurece, certamente que o trato das informações que virão serão de grande relevância para a comunidade. É o que a gente quer. Isso é muito importante. Essa é a nossa intenção. É bacana. E a coragem também de fazer um informativo dessa natureza diante de tanta coisa que a gente tem aí, né? E aqui, pelo visto, no Pod My Brothers, não teremos fake news em hipótese alguma. Jamais. Isso é muito bom. A ideia é essa. Tudo tem fonte. Sem mentiras, né? Sem mentira. A vida é curta para mim. Sem mentira. Sandro, para um advogado que está se formando agora, o que você fala pro cara? Aonde ele tem que se meter? Nos livros, nos estudos, mas
Se você tivesse que dar um conselho, vai por aqui que tá mais fácil, ou vai por ali, Olha, presta atenção nisso, presta atenção naquilo. Eu tinha um professor que dizia: não saia da universidade e monte seu próprio escritório. Porque pode ocorrer de você ficar olhando a sua mesa o resto da vida. E não aparecer ninguém. Não, é uma coisa meio traumática, né? Eu não sei, porque eu disse que eu não ia trabalhar, estagiar com ninguém, eu fui meio aventureiro. Só que eu fiz o oposto. Um pouco antes de me formar, eu já comecei a pensar no meu escritório e eu acabei agregando outros advogados para virem trabalhar para mim. Então, juntos, né? Trabalhar para mim, não. Trabalhar junto comigo. Você tem 6, né, Cedrão? Sua equipe? Hoje sim, mas já tive inúmeros colaboradores ao longo desse tempo aí. É uma outra época, né? Então, o negócio é buscar Dá uma ralada. a melhor prática possível, seja na assistência judiciária, no qual fiz quase 15 anos de minha vida. Eu não faço mais hoje, não por uma questão, não é nem só de tempo, mas é por outros afazeres que depois de quase 3 décadas militando nisto, eu tenho que pensar um pouco em mim também, não me distanciando do direito. Mas, então, basicamente, eu acho que é importante uma assistência judiciária, trabalhar com alguém para criar uma experiência, porque o trabalho pode ser traumático. Essa é que é a grande verdade. Traumático e pode lhe trazer problemas que não são só de ordem financeira, mas como de outras ordens também, porque afinal de contas, o profissional advogado, ele lida literalmente com um problema aflitivo do próximo. E na área criminal, as maiores mazelas humanas, né? Crime de sangue é uma coisa que não se mexe sem vontade. Esse é o meu conselho. Saiba primeiro antes de colocar a mão no bisturi. Você não pode cortar e não saber conter a hemorragia. Aí É uma coisa não muito é uma séria. coisa para ser feita. Agora, lógico que isso é uma coisa muito individual, né? Mas vamos dizer assim que um pelo outro, vai. Vamos dizer, um pelo outro. Quantos anos, mais ou menos, você adquiriu de trabalho para você poder falar, hoje eu me garanto, hoje eu consigo pegar essa causa aí, eu vou para cima... porque é lógico que no começo todo mundo fica inseguro, aquela coisa toda, ainda não conhece como é que funciona o processo todo. Mas vamos dizer que para um advogado hoje sentir segurança de chegar lá e fazer o trabalho da maneira correta. Então, quando eu comecei a militar, 97, mais precisamente, dia 17 de janeiro de 97, quando inaugurei o escritório, nós não tínhamos muitos advogados que faziam o plenário do povo e nem assistência judiciária. Então, eu assisti um plenário e me emocionei, gostei demais daquilo e achei que eu devia cair para esse ramo de trabalho. Eu não vou lhe dizer que tenha sido somente eu, mas eu canalizei já direto para isto e não posso lhe dizer que necessite de um tempo, mas hoje se tem. Eu acho que são 10 ou 10 plenários que se tem que ter uma técnica mais específica. Um aprendizado, né? Mas, em tese, de tudo pode se praticar um pouco, sem dúvida alguma. De tudo pode se praticar um pouco. E aí, observando os seus dons, a sua oratória, a sua dedicação, a sua vontade, o seu tempo para com a causa, a sua condição de pôr aquilo como premissa e não ficar desfocado em nada na mente, só a defesa. Esse é o meu conselho. Nada na mente, só a defesa. Aí, se tem um bom resultado, seja na causa que for, seja ela trabalhista, seja civil, empresarial, comercial ou criminal, como estamos dizendo. O bom profissional é aquele que não desvia o foco. Isso é o bom profissional. Existem muitos bons profissionais, em nossa comarca principalmente. Porque passado aquele momento processual, talvez não tenha volta. E depois lamentar o leite derramado, não tem muito o que fazer. Porque não fiz isso, porque não fiz aquilo. Não fez porque não estudou e não pensou nisso. Se tivesse pensado, tinha feito, não estava se arrependendo. Tem que se dedicar. Totalmente. Total. É que nem você falou, é uma responsabilidade muito grande, né? Você pegar um caso ali para
para deslanchar até o final, né? Não, Você está mexendo com uma sim, vida ali. Uma não, várias, né? Diferente de outras técnicas, colocamos aí vamos dar um exemplo médico. Então ele vai para uma cirurgia, ele tem um padrão técnico naquilo que ele vai fazer. Ele não pode hora de uma forma, hora de outra. Tem a hora do anestesista, tem a hora dele cortar, tem a hora dele suturar, tem a hora dele tirar, mas tudo dentro de um padrão. Tem uma regra técnica, que não se foge. O direito não tem regra técnica alguma. Tem a técnica processual. Mas a dinâmica da materialidade daquilo que se pretende são seres humanos. Seres humanos nos seus conflitos, nas suas ideias, nos seus pensamentos, nos seus devaneios, que, de certa forma, é só aquele momento. E acabou, não tem caso igual ao outro. Sim, é verdade. Isso é uma coisa Cada complexa. caso é um caso, né? Bem Sim, complexo. sim. Agora, tem uma curiosidade minha, em particular, quando a gente vê os julgamentos e tudo mais, por que existe, a meu ver, tanta diferença de decisões de um juiz para o outro? Você acha que a interpretação do promotor, do advogado, interfere, além das provas, na hora do juiz decidir se ele vai condenar ou vai soltar? Olha, é claro que o que baliza uma sentença é a condução do processo. Ministério Público e Defesa apresentam as suas razões. E as que mais norteiam o convencimento do juízo é a que será julgada procedente ou improcedente. Ou a condenação ou a absolvição, em se tratando da parte criminal, como bem observado. Agora, de uma forma geral, é complicado em te dizer que em certos casos, talvez com um magistrado veio uma condenação e o mesmo caso, a mesma tipificação criminal, a mesma incidência naquele crime que está lá codificado, pode ter interpretações diversas. Para isso a gente tem o segundo grau de jurisdição e vai ao tribunal e aí cada um exerce a sua técnica e a sua primazia para tentar modificar se for o caso. É, exatamente, porque a gente vê muito assim, vai para a primeira instância, condenou, na segunda instância ou vice-versa, né? Ou às vezes reduz pena, reduz regime de essa pena. mudança no meio do caminho, essa mudança, porque as provas teoricamente estão lá desde o começo. É interpretação técnica. Sim. Aí já passa, muitas vezes, em se tratando de pena, já é basicamente as fases que são 3 da aplicação, elas são basicamente um rito técnico, mas de interpretação do magistrado. Então ele pode exacerbar a pena que outro magistrado entenderia que não haveria necessidade. Isso pode ocorrer. Isso ocorre. Sim. Certeza. Isso é da dinâmica do processo. E não existe... Isso não é injusto. É uma visão. É uma visão. Se lá está e o magistrado entendeu daquela forma, se cumpre ou se recorre. Entendi. Aí fica a critério do juiz ali decidir o que ele vai colocar de pena. Com possível e plausível de modificação em sede de recurso. Entendi. No caso do criminal, são 3 esferas? Na verdade, nós temos até mais do que 3 esferas, mas para se falar de mérito processual, nós trabalhamos com 2. Se é culpado ou inocente, valoração de prova. A justiça singular, que é a de piso, que é a das comarcas, e posteriormente os tribunais estaduais. Outros recursos que são levados à baila para as instâncias superiores, como o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, são regramentos técnicos, exclusivamente técnicos. Não são valorações de prova, o que foi ou não foi, correto? Aí já são coisas muito técnicas que já não há necessidade de serem ditas. Sim, entendi. Porque mas que são usadas constantemente na nossa ferramentaria de trabalho, sem dúvida alguma. Sim. Porque assim, eu percebo que, por exemplo, eu conheço um processo trabalhista que já está anos e anos, e aí vai para a primeira instância, aí cada um entra com um recurso, aí vai para a segunda, aí agora está lá em Brasília já são 7 anos. No criminal não acontece isso, não vai tão além assim, ou pode também chegar a 7, 10 anos um julgamento aí para... Dependendo do que cada advogado tá colocando. Não costumo falar de trabalho, mas agora na quarta-feira um julgamento que tive aqui na comarca de Nazaré Paulista era um homicídio qualificado em um homicídio tentado, um caso de 2009.
julgado então 13 anos depois. Justiça tarda, justiça falha. Se for perguntar, Aldi, como conseguiu arrostar por tanto tempo esse feito? Não, nem sempre é a defesa somente que protela. O mais importante seria a presteza imediata. Como eu disse, justiça tarda, falha em todos os aspectos, né? Então, isso ocorre, eu acredito que ocorra não só aqui, mas em todos os locais da nação. De fato, tem processos que são bem céleres, bem rápidos, e outros que, por fruto de recursos, acaba se protelando mais com o tempo. Em casos de mais repercussão, isso aí acontece um pouco menos, né, Sandro? Acaba acontecendo o julgamento de uma maneira mais rápida, até por causa da pressão de mídia e tudo mais. Sem dúvida alguma. É de interesse, penso, para todos que seja resolvido antes que o acusado seja condenado, muitas vezes somente pela opinião do povo, aquela transmitida pela mídia, né? Isso é uma coisa muito séria. Mas a voz do povo é a voz de Deus, né? Esse é um ditado velho e antigo. Pode ser não sempre, porque não há regra para tudo. Vamos considerar que, de fato, o que é sentido é o que é exposto, né? Sim, sim. Sandrão, geralmente você é procurado por alguém da família, pelo cônjuge ou pelo próprio preso mesmo? Sim, primeiro contato, como que funciona? Pode contar para nós mais ou menos? É uma pergunta interessante. São familiares, sempre se unem familiares, mas... Eu vou dizer uma coisa aqui que é até triste em ser dito, que é do meu coração, mas eu estou aqui para dizer a verdade. Mas eu não vejo muitos pais, homens. Sim, são as mães. Sim. Sempre carregando um fardo violento da tristeza do filho. Sim, inclusive visitas em cadeias. Você não vê, acho que um homem na fila. Verdade. Acho que tem, mas muito pouco. Muito pouco. Proporção bem menor. As mulheres são muito unidas. E quando isto ocorre, não vou menosprezar os irmãos. Claro, tem irmãos de sangue que se amam de fato, que um sente pelo outro, e caso a caso. E aos iguais, igualdade, os desiguais, desigualdade. Nem sempre aquele, pelo fato de ser seu sangue, esteja merecendo o teu melhor. Talvez necessite algo até menos do que o mínimo. Ou para aprender, ou para criar juízo, ou algo do gênero. Mas a tendência é a união familiar, sem dúvida alguma, sempre contratado por membros da família. Sim. Legal. É desta forma que se procede. Ô, Sandro, desculpa até a minha ignorância, que eu não entendo, né, essa parte mais técnica aí que vocês, advogados, têm. Mas assim, eu sempre vejo o pessoal falar que sempre pega uma base. Tem um caso, aí sempre procura uma base em cima desse caso. Tipo, um processo já foi julgado anteriormente e tal. E vocês trabalham nessa linha? Olha, para alguns tipos de recurso, tá? Em especial, eu poderia até citar um recurso extraordinário, um recurso especial em matéria criminal. Na verdade, existem paradigmas, decisões de outros tribunais que desconferem ou destoam daquela que está sendo combatida. Mas o trivial não é se usar caso similar. Não é? Não é se usar a jurisprudência, que é uma referência de julgados, um condensado que caminha sobre aquele mérito da questão. Julgados de outros tribunais que se vinculem ao feito em julgamento, talvez possam ser usados. Eu, pessoalmente, também não faço muito uso de jurisprudência. Sim. Eu gosto de fazer a minha própria defesa, assim, bem natural. É aquilo que me vem à mente, obviamente usando das minhas ferramentarias e da minha técnica de trabalho, que eu não sei nem dizer qual seria, para bem falar agora assim, expressando em palavras, né? Mas é um conjunto de coisas. Não é somente olhar e escrever. Como eu disse anteriormente, o papel aceita tudo, mas injustiça é inaceitável. E principalmente aquela risível e visível. Então, como profissional, se busca o esmero, a qualidade, pela vida alheia. Não pelo sucesso do seu trabalho, que ele virá. Mas o que se conta é o próximo. É óbvio. Pelo menos essa é a minha forma de pensar. É claro que a remuneração, isso tudo faz parte de um contexto.
mas também pontualmente cada qual tem o seu vínculo com o tal do dinheiro, tem o seu vínculo com a tal da matéria. Mas nem todos colocam isso como primazia e nem fato primordial, né? Existem outras essências. Eu trabalho como regramento na liberdade humana. Eu vejo isso como uma essência da vida mesmo. Isso A pessoa ela vai passar por um momento da vida que ela vai enxergar. A vida é curta. Não sabemos qual o tempo que iremos viver. Você ser tolhido dos finais de seu tempo, jovem ou provecto, ou seja, a forma que você estiver, a ninguém cabe injustiça. Tolir a liberdade com muita eficiência e muita prova. Então, eu sou sempre um suspeito a dizer com relação a isso. Entendi. Sandro, a gente vê no Brasil, infelizmente, né, muitos casos de crimes não solucionados, pessoas presas injustamente. A gente sabe que, como a gente comentou aqui, isso é uma coisa que pode acontecer em qualquer lugar, pode acontecer com qualquer um. Mas, por exemplo, eu vi essa semana um rapaz que ficou 12 anos preso por uma coisa que ele não fez. Foi provado depois de um tempo e tudo mais, ele foi solto, o juiz soltou ele e tal. Nesses casos em si, cabe um recurso, cabe uma indenização absurda, né, em cima do Estado, né? Porque se foi provado que eu fiquei 12 anos preso injustamente, como que eu posso mensurar? Puxa, então, essa pergunta é complexa. Nos processos indenizatórios, pelo pouco contato pessoal de prática que tenho, a justiça brasileira não valora grandes valores, como suposto enriquecimento sem causa. Sim. Né? Sem causa porque o Estado não vai te proporcionar uma grande valia ao ponto de você receber algo que você nunca mais faça nada na vida, vamos dizer assim. Com exemplos que nós costumamos ver pela América, milhões, milhões, milhões. Agora, quantificar o valor de uma vida humana, eu não teria condições de te expressar. Eu acredito que devesse ser bem significativo, mas não é. E a morosidade para se conquistar isso, eu te garanto que... Mais 12 anos pela frente. Olha, é complicado quem passar por isso. Talvez não tenha uma boa solução, não, viu? O cara acaba meio com aquele sentimento do injustiçado mesmo. E no final da conta acaba caindo por pagamento precatório, né? Então a tendência é décadas de trabalho, décadas para se receber um valor desse. O cara já perdeu 12 anos lá. No mínimo, mas eu creio que no mínimo mais uns 10, 12 anos. Mas recebe, Sandrão? Recebe. É causa-ganha. Recebe. Causa-ganha. Vem um título, uma guia de recolhimento, e nela já está lá o valor estimado, já o da sentença, seguido das suas correções judiciais, e uma vez depositado, o advogado pede o levantamento e o autor recebe o numerário devido. Sandrão, tem algum caso seu aí que você sabe que o seu cliente era honesto e ele acabou preso injustamente? Você tem algum caso que aconteceu contigo? Olha, eu, para lhe dizer bem a verdade, a minha dinâmica é muito extensa de trabalho. Eu não costumo deixar para amanhã o de hoje. Então, o que passou, passou. Eu não vejo muito isto, muitos inocentes que eu eventualmente tenha perdido a defesa. Eu não lamento por nada. Qualquer decisão eu acho que é a justa. E quando eu acho que não é justa, eu recorro. Mas eu não tenho... Não, eu posso te responder com muita sinceridade que não. Ok. Aqueles que mereceram serem absolvidos pela minha defesa, assim foram. Os que não mereceram, assim também foi. Você já entrou num caso perdido? Um caso perdido, chegaram para você e falou, Sandrão, salva aí, cara. Tem doutrinador que diz que o advogado criminal, quando ele pega uma defesa e o réu já vem preso... Já vem... ele basicamente vem sem a chave do cadeado. Alguns entendem como radicalmente causa perdida. Sim. Mas, olha, eu tenho a dizer que não tem nada de perdido em nada. Infelizmente, o ser humano é plausível de muito erro. Mas já chegou para você um caso assim, nesses tantos anos de... Você diz em que sentido?
o advogado tentou, não conseguiu, tá indo para frente e a condenação é inevitável. Sim, sem dúvida alguma. Sim, claro. Aí você entrou lá no meio do caminho e falou, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Muitas derrotas, sem dúvida alguma, que existem. Faz parte do trabalho. Mas sim, já modifiquei casos que de fato pudessem ser tidos como indefensáveis, vamos colocar dessa forma. Sim, vários. Principalmente no começo da minha carreira, eu digo que nós envelhecemos e, de certa forma, as ideias elas amadurecem, mas envelhecem a forma de se espiar e de se expor. Então, eu, quando mais jovem, lá meus 27, 28, até os meus 43, 44 anos, eu era uma metralhadora falando. Nossa, chegava fuzilando. Tomava café, 2, 3 litros de café, que tinha juiz que falava, doutor Aldi, pelo amor de Deus, vai morrer aqui no plenário. Nossa, cara, faz parte da dinâmica. Né? Talvez então, quando eu disse até que fico depois de 3, 4 dias cansado depois de um júri, aí vê que eu tô cansado até de tomar café. Aí 3, 4 dias pra tirar a cafeína do corpo. Ai. Tem que remar bastante depois, Sandrão. Nossa senhora, o esporte é muito importante. Muito. Chega um certo ponto do advogado, Sandrão, que ele pode se dar o luxo de escolher o que ele vai defender ou não? Olha, se posso te responder por mim e o que responderei, eu sempre fiz a única coisa que eu quis fazer. Eu nunca me dei bem separando ninguém, nunca me dei bem cobrando ninguém, nunca me dei bem em demandas financeiras que envolvem dinheiros, interesses. Eu sempre voltei e por estalo, né? Estalo, como eu disse, eu vi uma sessão de julgamento e achei aquilo muito interessante, falei, acho que eu vou fazer um desse. E depois daquilo eu nunca mais parei de fazer júri. Eu tenho 27 anos seguidos de julgamento. Desde 99 até a presente data, todo ano eu labutei no tribunal do júri, desde o começo da minha carreira, para bem dizer. Desde os primórdios. Que aí você fala assim, no começo de carreira, que nem você falou, o cara é corajosão, né? Que abraça tudo. Mas não se vê por esse aspecto, que lá não se tem necessidade de coragem nenhuma. Lá você tem que ser bom, correto e objetivo. E justo. É uma profissão para os honestos. Nós não vamos ao plenário para mostrar capacidade jurídica e nem confronto com os nossos adversários. Eu não posso atacar um promotor de justiça ou mesmo que não seja a minha forma de pensar, um ataque à magistrada ou ao magistrado. Isso nunca existiu na minha prática de trabalho. É o famoso bate-boca, né? Isso existe. Existe. Nossa, radicalmente. Chega até a ser uma coisa, assim, com relação ao trabalho na prática, bem complexa, bem desgastante. Mas não estamos lá para isso, né? Estamos lá para resolver o conflito, não para se degladiar. Mesmo porque o urbanismo e respeito e compostura é evidente que é necessário no tribunal do júri. Então são inúmeros advogados que estão sendo jogados ao mercado anualmente. Eu não sei lhe dizer o controle disto tudo e qual a expectativa de progresso, aqueles que se mantiveram e continuaram, ou aqueles que pegaram a carteira diante de um custo da universidade, de um tempo gasto e no final da conta não quis mais advogar porque viu que não dá um tostão furado. São realidades da vida, né? Isso é uma coisa que eu acho que eu nunca parei também para observar. É claro que o mercado em ascendência e tem-se para tudo uma capacidade, né? Uma capacidade de oferta, de demanda que é quase que em todo segmento. Não há um transbordo, não tem como ter um transbordo de advogado, assim como poderia termos de médicos, né? Mas isso nós não temos, né? Agora de advogado, a nossa comarca de fato tem bastante profissional da advocacia e nesses tempos tem aumentado tempo após tempo. E como terminando e desfechando o que você me perguntou, eu acho que não tem muito que ficar pensando o que vai fazer. Tem que fazer. A minha premissa sempre foi mete ficha. O cliente chegou, atue. Não tem floreação, não tem nada disso. Está lá para resolver o problema, vai e resolve. Exceto que não queira. Sim. Alguns têm, claro, as suas condições, né, de procedibilidade,
forma de recebimento, forma de atuação. Cada um tem o seu procedimento, né? O principal tem que ser objetivo. Não, tem que trabalhar. Trabalhar. Esse que é o objetivo, é trabalhar. É ir para o fórum trabalhar, ir para as audiências e ir para sua labuta. Terno, gravata e vamos à luta. Acabou. E adquirir experiência, né? Porque é a experiência que vai fazer o cara ser um bom advogado lá na frente. Só com a prática. Só com a prática. Porque a primeira boa confiança é em si. O profissional ele tem que ter uma extremada confiança de que ele chegará no topo do Everest sem precisar do oxigênio alheio. Isso é importantíssimo. Agora, como vai conseguir isso? Treino. É a prática, né? É a prática. Isso aí que seria você a prática. falou Prática com dedicação. Foco. Aí depois diz, que ele foi bem ou mal sucedido, não focou mais. Talvez a gente não necessite nenhum de nós de lanterna ao sol do meio-dia. Não está enxergando? Vai e faz. Boa. Exatamente. É isso aí, né? E aí, tem mais alguma pergunta? Eu aí, acho que eu tô já satisfeito com as explicações Eu também. do nosso grande amigo Muito aqui, obrigado mesmo. doutor Sandro Aldi. Muito obrigado, aprendizado, muito obrigado. hein? A gente quero que agradece. dar- Espero que tenha É contribuído para alguma Sim, coisa. muito. Muito. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Foi uma conversa muito bacana, Sandrão. Eu queria também só deixar por final o agradecimento à dona Patrícia, Sim. esposa do William. Me deixou aqui um chaveiro, o primeiro chaveiro Olha. do pod do My Brothers. Pod Pô, My Brothers. Muito Aqui. obrigado, muito Isso fica obrigado, aqui. Aqui como Patrícia. ficou. Espetacular. Ó, Já vai Convidado especial, né? olha só que beleza. Que Que lindo. capricho da Paty. E a caneca não muito deu obrigado. tempo de ficar pronta, mas a gente vai te mandar uma caneca, Obrigado, Sandrão. Fernandinho. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, Sandrão. Agradeço, assim, de coração, pelo tempo disponível, por você aceitar o nosso convite e por esse momento de aprendizagem que a gente teve aqui, porque é muita informação de qualidade. E Muito, quando muito obrigado. tiverem algum tema que seja da nossa esfera e que houver necessidade, contem com a gente. É isso Sim. aí, À obrigado. disposição não só minha, como da minha equipe que Sim. Queria só dar mais um toque aí, pessoal. está Ó, junto. quem gostaria de estar aí patrocinando o nosso podcast, Pod My Brothers, estamos abertos aí para isso, ok? Temos a nossa diretora comercial que vai fazer os trâmites, que vai direcionar certinho a todos os detalhes, ok? Que é a Margarete, que em breve vamos estar colocando o telefone dela no ar. E é isso aí, pessoal. É isso aí, vamos embora? Vamos embora. Agora, em breve, já teremos o nosso podcast número 2. Em breve, vamos estar gravando aí na semana que vem. E você ainda que ainda não se inscreveu, por favor, isso é importante para nós, beleza? Se inscreva aí no nosso canal, dá um likezinho, ativa o sininho. E é isso daí, pessoal. Muito obrigado. Até o nosso próximo Pod My Brothers. E valeu, Sandrão. Muito obrigado, rapaziada. Fiquem Obrigado, com Deus, meu tudo de queridão. bom a vocês. Quem quiser conhecer Saúde também um e sucesso. pouquinho mais sobre o trabalho, Sandro Aldi nas redes sociais. E é isso aí, vai lá, busca lá o trabalho dele, que é muito bacana, beleza? A gente fica por aqui Eu que agradeço. e até a próxima. Valeu, galera. obrigado, muito Boa obrigado. noite. Valeu, Luizinho. Valeu, Will. Falou, Fernando. É Falou, nóis. William.